Lúcia, peraí, deixa eu botar o fone. Esqueci Tá bom. completamente que eu estava com o fone aqui pendurado e não estava. Oi. E Tá ouvindo aí, bem? querido? Tô ouvindo otimamente bem Tudo bom, meu você. amor? Tudo bem? Quantos anos a gente não se vê, né? Nossa, eu tava pensando com quantos anos está a Rafa, com quantos anos está a Antônia, né? Você tem um neto já, né? Tenho. Nossa, que coisa. Amiga, a Rafa tá com 33 anos, acredita? Mas tá linda, eu sempre Tá vejo no linda. seu Instagram, sempre É. fofa, linda, um neto Anto... lindo. Antônia com 21 e Miguel vai fazer 8, meu Olha neto. que coisa, né? Impressionante isso, o tempo passa. Eu acho que a última vez que a gente se viu, se não me engano, foi em 2007 para 2008, sabia? Foi mais ou menos isso. Mas parece que foi ontem, né? Parece, até porque essas conexões todas da internet, né, acabam aproximando as pessoas, mesmo que não seja fisicamente, presencialmente, mas eu acompanho tudo, acompanho teus vídeos no YouTube, tô sempre ligada em Que bom. você. Eu tô sempre dando uma olhadinha na Rafa, no Miguel. Deu tudo certo, né, Cris? Graças a Graças a Deus, com os percalços normais do cotidiano, do dia a dia de todos nós, mas sempre matando um leão por dia, vencendo desafios, isso é que importa. Quando Amor, a essência é boa, tudo se resolve. verdade, pode demorar um pouquinho, mas se resolve. Bia, né? Isso. Melhor te chamar de Bia, Bia, né? Bia, Tá, por Bia. favor. Então, Bia, a gente está aqui hoje para falar de um assunto que está assolando as pessoas cada dia mais. Quer dizer, eu acho que já existia, mas com essa questão da manifestação, da coragem de dizer, de reclamar, de se expor, de conversar com outras pessoas, as pessoas estão começando não digo entender, mas perceber alguma coisa que tem a ver com relacionamento tóxico, relacionamentos tóxicos, e que você, numa entrevista, você disse também que é praticamente um sinônimo de relações abusivas, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco dessa correlação, como você observa dentro do seu consultório, quando você escuta as pessoas reclamarem ou, enfim, se manifestarem que tem alguém que elas convivem que está fazendo muito mal a elas, e você denomina isso como uma relação ou abusiva ou tóxica. Então, queria que É, você explicasse. eu diria, Cris, que a relação abusiva ou tóxica é aquela que tira da gente o nosso pior, né? Para a gente fazer uma definição muito simples, né? Porque, Uhum. assim, o amor, ele tira da gente o nosso melhor e a gente troca com o outro melhor. Quando não Certo. existe isso, quando desperta na gente o nosso lado pior, seja para a gente se sentir inferior, seja para a gente se sentir com raiva, seja para a gente se sentir com desejo de vingança, isso não é amor, porque o amor ele é absolutamente generoso, né? A Uhum, uhum. relação tóxica é o oposto do amor, é aquilo que faz com que você dê o seu pior e receba o pior do outro. Então, dentro disso, qualquer relacionamento pode ser com amigo, pode ser com amiga, pode ser no trabalho, pode ser com a relação afetiva. E eu acho que isso tudo tem uma raiz, principalmente nas relações afetivas, tem uma raiz muito errada no que venderam para a gente o que era amor. Né? Primeiro que as Uhum. pessoas acham que amor é só amor em relação ao alguém que você fica, seja homem, seja mulher, quer dizer, o seu parceiro ou a sua parceira. Então, as pessoas definem como se você não amasse o seu vizinho, não amasse o seu amigo. Amor é como se fosse uma coisa que está ali ligada à questão sexual. E amor Uhum. transcende isso. Né? Certo. Eu acho que venderam para a gente o tal do pacote do amor romântico. O que é o Uhum. amor romântico? É você ter alguém e essa pessoa vai te dar aconchego, proteção, sexo bom e também gentileza. Isso Uhum. é quase impossível 100% do tempo. Porque, por exemplo, quando você conhece alguém inicialmente, é claro que a gente dá o melhor, tem aquela coisa da paixão, a paixão faz você ficar, ver o que nem existe, né? Você só vê o que Uhum. tem de bom, você Uhum. inventa o resto.
Então você começa uma relação sempre achando que vai ter tudo o tempo todo, que vai ser aquela coisa explosiva no sexo, que vai ser aquela coisa de cuidado, de querer estar junto o tempo todo. Só que não é possível isso acontecer, porque você é um ser completo em si. Todos nós somos completos. O outro vem para somar ou para subtrair. Numa relação abusiva, há uma subtração. Né? Certo. Quando, na realidade, as relações saudáveis, eu sou sua amiga. Quando a gente troca alguma coisa, é generosamente para você estar melhor e para eu também me sentir melhor de alguma maneira. Né? Quando isso não ocorre, a gente não está numa relação saudável, a gente está numa relação meio vampirizante. Né? Alguém está dando muito, o outro está recebendo, ou não há troca. Então, é uma definição simples, quando aciona o nosso lado pior. Agora, me diz uma coisa, Ana. Porque, claro, que existe uma complexidade no comportamento e na mente humana. A gente sabe disso, né? A gente, às vezes, considera que uma coisa é maléfica, ou seja, que aquela pessoa é má, que aquela pessoa... E, às vezes, ela pode ter um grande distúrbio ou um histórico na vida dela que coloque ela assim. Mas, pelo teu conhecimento, o que você acha que basicamente causa essa pessoa que vampiriza a outra ou vampiriza as outras? O que você pode falar a respeito disso? Mesmo dentro dessa complexidade, alguma coisa mais sucinta que você perceba na grande maioria quando você conversa ou observa essas pessoas? Eu acho que o número de pessoas que estão se envolvendo em relação tóxicas e pessoas que estão fazendo essa toxicidade com os outros está aumentando muito. Isso está muito ligado à questão da vaidade. A vaidade, em tempos de globalização, de redes sociais, o nível de vaidade subiu muito. Né? As pessoas, tipo assim, né, publica só aquela foto que acha que tá boa. A pessoa tá sempre maravilhosa, tem sempre uma família maravilhosa, tem sempre amores maravilhosos. Eu acho que isso criou uma sensação de que se a relação não é perfeita, não serve. Então, as pessoas estão buscando, muito mais do que amor, estão buscando, eu chamo de UD, utilidade doméstica. Estão buscando pessoas que sejam úteis para si, como se fosse um aparelho doméstico. E não é. Não é assim. Agora, eu diria que tem duas personalidades que são muito afeitas a fazer essa vampirização. O narcisista... Bia, só um minutinho. Eu vou retirar os comentários. Assim, eu não presto atenção no que está sendo escrito, mas tem não tem problema nenhum. Tem muita gente pedindo para tirar os comentários. Fica tranquilo. Não, então uma sugestão, gente. Eu não vou tirar os comentários. Olha dentro do olho da doutora Ana Beatriz, enquanto ela estiver falando, que os comentários não vão interferir. Mas desculpa te interromper. Se quiser tirar, também pode tirar. Não. Por enquanto, não. Mas pode falar. Desculpa. Mas tem duas personalidades que são muito, muito constantes nessa questão da vampirização do outro, ou seja, de introduzir uma relação tóxica. O narcisista e o psicopata. O narcisista, ele é aquela pessoa que ele está sempre buscando no outro, não o amor, nada disso. Ele está buscando a plateia. Ele quer ser elogiado, ele quer ser aplaudido, ele não busca nada, ele não faz nenhum vínculo realmente afetivo com alguém. Para você, para ele, você é apenas uma pessoa que tem que nutrir essa vaidade dele. Tem que dizer o quanto ele é bom, o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é único, o quanto ele é espetacular. Qualquer coisinha que você faça, do tipo assim, desmarcou um almoço com ele, porque tem uma amiga que foi internada e está doente e você foi socorrer, ele toma isso como se você estivesse escolhendo outra pessoa e não ele. Então, assim, é uma carência que não é uma carência, na realidade é um buraco sem fundo e que ninguém vai preencher, ninguém. Então, eu costumo muito ver as pessoas falarem assim, coitado, mas ele não teve mãe, ou a mãe dele era alcoólatra, o pai fugiu de casa, o pai abandonou. Ok, mas isso não faz uma pessoa justificar as suas atitudes. Todos nós temos traumas, todos nós passamos por situações ruins, mas todos nós temos a capacidade de, se quisermos, sermos melhores. Com certeza.
Talvez esse seja o grande objetivo da vida. Eu costumo dizer assim, nós não viemos a essa vida para ser feliz, para ser nutrido, para ser satisfeito o tempo todo. Nós viemos aqui para evoluir. Né? Claro, E a claro. lei da evolução já mostra isso. E para nós que somos esses bichinhos um pouquinho mais qualificados na natureza, porque somos bichinhos também, foi nos dado um pouquinho mais de inteligência, um pouquinho mais de livre-arbítrio, um pouquinho mais de cognição. Isso faz com que a gente tenha muito mais responsabilidade, porque a Claro. gente tem que agregar valores à nossa vivência. Então, nós estamos aqui para ser melhores para nós, né, para evoluir, e para ser melhor para o outro também. É Então, uma é isso. autorresponsabilidade, né? É uma É nós autorresponsabilidade. sermos responsáveis por nós mesmos. E isso, o autoconhecimento, ajuda muito, claro. Sim. E o que acontece com o narcisista é que ele acha, desde muito cedo, que toda a felicidade dele está na mão de outras De pessoas. outras Ele não vai ter pessoas. que fazer nada. Ele vai receber porque ele merece receber. Merece ou Uhum. porque ele se acha lindo, maravilhoso, merece porque ele acha que sofreu, e o mundo tem que fazer esse curativo das suas feridas. Responsabiliza o mundo e os outros pela felicidade dele, né? Exatamente. Então, por exemplo, ele toma tudo, e é tão interessante porque o narcisista, em geral, ele não se liga a você. Então, quando você faz uma coisinha mais boba, que ele acha que você está preferindo outra coisa a ele, e essa preferência pode ser uma coisa mesmo, do tipo, vou jogar tênis. Então, ele acha que Uhum. você está escolhendo o tênis a ele. Ele aciona uma relação de tipo assim, te fazer com que você se sinta culpada. Aí ele Uhum. sempre faz aquela coisa, então eu vou sair por aí, eu vou pegar outra mulher, eu Para vou não você, sei o quê. para a pessoa se sentir muito mal. Exatamente. Aconteceu isso, mas foi culpa minha, fui eu que provoquei, Isso. não Isso é é? muito triste, porque se você entra nessa coisa de ficar justificando que ele sofreu porque ele não teve mãe, ou porque o pai era alcoólatra, você aumenta cada vez mais esse buraco, né? Que vai Entendi. levar você junto. Que vai levar você junto. Porque, assim, se ele tiver que ser uma pessoa melhor, ele vai ter que partir do princípio que o passado é dele, a história é dele, e ele vai ter que dar conta disso e assim mesmo ser uma pessoa melhor. Tá? Entendi, entendi. O narcisista, ele é uma pessoa que aí ele some, né? Você fez uma coisa que ele não quer, ele some 3 dias, né? Aí Uhum. fica super preocupada, liga, e o que aconteceu? Ele depois aparece 3 dias depois, como se nada tivesse acontecido, chorando, implorando perdão, que você é a única salvação da vida dele. E a maior cilada numa relação com o narcisista é você acreditar realmente que você é a solução da vida dele. Né? Gente. Porque aí você também é tomada por uma vaidade de ser a mulher sensacional que vai dar Nossa, só rumo eu na que vida vou dar dele, jeito nele, né? né? Agora, É, te interrompendo, mas ah, complementando, é, isso numa relação, entre aspas, amorosa, né? Mas uma relação entre um homem e uma sim. mulher, uma mulher e uma mulher, um homem, não interessa. É, você acredita que algumas pessoas que aceitam essas relações tóxicas têm uma grande vulnerabilidade emocional, ou talvez uma carência, ou talvez uma fantasia em transformar, mesmo que seja aquela relação que não esteja agradando tanto, em transformar ela numa relação perfeita, ou numa relação, não, coitadinho, quer dizer, claro, perceber um pouco que ele se faz de vítima e falar assim, mas coitadinho, se ele está sendo desse jeito, se ele está agindo desse jeito, nossa, eu me sinto tão preparado, eu sou tão equilibrado, eu posso ajudar. Sim. Mas aí o narcisista começa a entrar num patamar, né, de manipulação, de absorver aquela Exigente, energia, né? e de exigência, que se a pessoa começa a perceber, começa a mudar, ele dramatiza mais ainda. Com Não certeza. tem isso, né? Com certeza. O drama, aí você falou uma coisa fantástica, porque a gente vai falar depois do psicopata, né? Que são as Uhum, duas personalidades. uhum. O narcisista, ele tem a sua ferida básica, é o drama. Ele vai fazer drama, ele vai chorar, você jura que ele te ama. Porque ele chora de soluçar. Ele pede perdão, ele é capaz de ligar para todas as suas amigas,
dizer o quanto te ama. Mas é um drama que você fala assim, meu Deus, ele deve me amar muito, porque ele se expor a isso tudo. Não. É porque, assim, e é tão interessante porque ele trai que é uma coisa séria. Porque você diria assim, um homem que ama tanto não vai trair. Trai. Porque ele precisa de reservas para a carência dele. Então, se ele já Nossa. sabe que um dia você vai trair a confiança dele, digamos assim, porque você foi socorrer a sua amiga no hospital, né? Ou foi jogar tênis numa hora que ele... Preteriu ele, né? Ele foi preterido. Exatamente. Ou foi fazer carinho no cachorro. O narcisista tem ciúme do cachorro, entendeu? Acha que você está dando mais atenção ao cachorro. Então, se isso acontece, o que ele faz? Ele vai ter várias pessoas, que eu chamo de reserva de capital, para jogar a carência dele. E toda vez que ele faz isso e consegue passar a culpa para você, que ele ficou com outra mulher porque você rejeitou ele, aí ele vai ter cada vez mais esse substrato. Aí você tenta entender, não, tá certo, ele é muito carente, eu devia ter falado de outra maneira, eu devia ter posto outra roupa para ele não ficar tão inseguro, entendeu? E aí vai se montando uma relação que quando você vai ver, você já não é quem você era. Toda aquela se anulou mulher... completamente, né? Sim. E aí ele te leva a uma coisa, depois de se anular, ele te leva a uma outra coisa, que aí tem uma coisa de maldade mesmo. Ele leva você a se desestruturar totalmente. Então ele vai vendo teus pontos fracos e vai falando, tá vendo? Você não tá bem. Você tá louca, você tá vendo ciúmes em qualquer coisa. Ele leva você ao descontrole total. Tanto que quando você consegue, quando alguém que está com narcisista consegue terminar a relação, nunca, nos primeiros momentos, saia postando momentos bons, que você até deve estar vivendo. Mas nunca faça isso. Porque isso vai fazer com que ele dobre a aposta para te querer de volta. Porque ele não vai admitir que você possa ser feliz sem ele. Então, ele vai perseguir, ele vai fazer escândalo. E se você voltar, se você ceder esse drama todo, daí para você estar apanhando, daí para você estar em cárcere privado, daí para você botar em risco a sua vida, é uma questão de tempo. Teve uma pessoa que perguntou aqui, o narcisista, em algum momento, ele reconhece isso? Ele reconhece as atitudes dele? Ele sabe, tá? Ele sabe o que está fazendo, ele sabe que está manipulando, mas ele joga mais alto, porque na realidade ele quer ter você como esse bonequinho para poder o tempo todo suprir essa vaidade dele. É como se, tipo assim, ele sabe, mas ele vai fazer tudo para você achar que você é culpada dessa insegurança, dessa carência, que na realidade é um buraco que vem de muito tempo. Ninguém pode criar um buraco tão grande numa pessoa, ninguém tem essa capacidade. É como dizer, tipo assim, quem fez os buracos na Lua? Entendeu? Não é assim. Então, mas ele vai o tempo todo dizer que é você a culpada de tudo. Sempre, sempre. Isso é um perigo. E por que essas pessoas, né, mais uma vez dizendo que não são só porque existem narcisistas mulheres, existem, né? A gente claro. A gente não está falando... vale para tudo, tá, gente? Vale para tudo. Para qualquer pessoa. Então, essa abertura das pessoas que estão sofrendo uma relação tóxica, por que isso acontece? Por que você acha que essas pessoas acabam aceitando tanto e às vezes vivem anos dentro dessa relação, sofrendo, já anuladas? Aí começam a desenvolver depressão, ou crise de ansiedade, ou crise de pânico e tal. Por que ela não percebe? Olha, não claro que a pessoa que se predispõe a ouvir esse relato de carência, de que ele teve uma mãe alcoólatra, primeiro, é uma pessoa super boa de coração. Segundo, é uma pessoa que quer construir uma família, né? Ela tem aquela coisa. E ela não tem problema nenhum em ajudar alguém.
Só que tem que, no início, o narcisista se apresenta tipo assim, ah, você é maravilhosa, você é minha salvação, tudo que eu queria é uma mulher que esteja disposta a me fazer feliz, a ter uma família. Só que tem que aquilo é um teatro, não é verdade. A mulher ou outra pessoa, na realidade, quer aquilo mesmo. E aí o que acontece? Depois que ela descobre que não é nada daquilo, que o buraco é bem mais embaixo, aí vem uma questão que ela não quer abrir mão do seu sonho. E como, em geral, essas mulheres que aceitam esses homens são mulheres muito batalhadoras, são pessoas arrimo de família, então elas também não querem o fracasso de ter apostado e não ter conseguido. Elas se exigem tanto que elas acham que, de fato, elas têm a obrigação de ajudar aquela pessoa. Elas não admitem que, tipo assim, não, eu não posso ter fracassado. Eu tantas vezes ajudei tantas pessoas, por que eu não estou ajudando esse cara que eu amo e que quero ter uma família? Então, existe um perfeccionismo nessa mulher de querer que aquilo dê certo a qualquer custo. Ela não quer o fracasso de ter empreendido ali, né, digamos assim, um projeto de relação, de casamento, de família. Ela não quer abrir mão disso. E, às vezes, ela paga um preço muito caro, porque ela sempre dá mais uma chance. Não, vamos tentar mais uma vez. Aí ela paga o médico para o cara ir, ou para a mulher ir. Só que tem que, no fundo, o narcisista não quer se tratar. Ele quer que você realmente seja provedora de tudo. Tudo. E Então, acaba criando uma dependência, né, dessa pessoa, às vezes. dos dois lados. Exatamente. Por motivos diferentes. Por motivos diferentes. O narcisista quer que você realmente seja o brinquedo que a qualquer momento ele aciona e tem toda a atenção que ele quer, exclusivamente. E a pessoa que se relaciona com ele quer o tempo todo realmente construir uma coisa bacana. E ela acha que sozinha, com toda a força, dedicação, vai conseguir. Como se pudesse amar por dois. Sabe? Entendi. Tipo assim, eu tenho tanto amor que eu vou amar por mim e por ele. Agora São eu vou as fazer. mulheres, em geral, que amam demais. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Amor é bilateral. Ainda falta bilateral. psicopata. A gente falou do Não, a gente vai falar, né? com certeza. Que o narcisista ainda é um tipo mais light, tá? Dentro dessas pessoas que promovem uma relação tóxica. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que talvez não vai sair dessa abordagem, não. Por exemplo, eu conheço mulheres próximas, mesmo, porque eu realmente nessa área nunca fui assim. Mas eu conheço mulheres que têm uma sensação tão grande de posse do homem que ela tá, que ela começa a infernizar a vida desse homem de todas as formas. Então ela começa a perseguir, ela começa a ver o telefone, ela começa a desconfiar, ela começa a fazer... Aí o cara vai embora, ela enlouquece, começa a perseguir a pessoa com quem ele tá, ou se ele tá, cria milhões de fantasias, né? Vira o cara... Ela vira uma stalker, né? Uma stalker. Stalkeando. Então a mulher também pode ser psicologicamente abusiva ao homem? Como que isso funciona? Pode, claro que pode. Esta mulher, na realidade, muitas vezes, ela também tem uma carência, mas ela não é narcisista. Ela quer um amor a qualquer custo, ela se submete a qualquer coisa. Né? Entendi. Então, tipo assim, ela não vai vender uma coisa, eu sou maravilhosa, não, ela quer aquele cara. E ela tem uma ilusão de que ela nunca vai ter alguém. Então, quando algum cara bacana aparece, ela fala assim, eu nunca mais vou ter oportunidade. Então, ela se apega naquilo como se o amor fosse uma coisa que vem do outro. O amor nunca vem do outro. O amor está estocado dentro da gente. Ou a gente acessa isso ou não acessa. O amor é um estado de espírito. Não é uma coisa que você vai buscar, não é uma coisa que tá ali. Você pode vivenciar o amor, por exemplo, na natureza, sozinho, olhando a natureza. O amor é uma faixa vibratória que a gente aciona ou não.
É claro que se você encontra uma pessoa bacana, que também vibra nessa faixa, facilita o seu Claro. despertar. Uhum. Ou, então, bota você muito longe desse despertar, que é o caso das relações tóxicas. Uhum. Mas o amor não está no outro. Então, existem mulheres que confundem posse com amor. Ah, Esse com apego certeza, com certeza. é um apego desproporcional. E, na realidade, são pessoas que têm uma autoestima zero, beira zero. Hum. Por quê? Porque elas realmente acreditam que elas são incapazes de amar ou de ser amadas. E é tão interessante porque quando um homem sai da relação com essa mulher logo no início, porque percebe isso, esse cara não é narcisista, nem psicopata e nem interesseiro. Ele saca que aquele buraco é muito mais embaixo e que ele não é responsável por aquilo e que ele não pode alimentar aquilo. Então, muitas vezes, essas pessoas se deparam com pessoas bacanas, homens ou mulheres, e muitas vezes perdem porque esse cara que sai, tipo assim, não, eu não posso ficar com uma pessoa que vai cheirar minha roupa todo dia, que vai ver meu telefone todo dia, porque isso não é amor, sabe? Uma Isso é pessoa, posse. isso é posse. E posse é uma coisa que tem muito a ver com objeto. Você tem posse de objeto. Gente ou animais não é para ter posse. É para ter uma relação de troca. Então, essas pessoas, por exemplo, você ou um quadro valioso, ou um carro valioso, é a mesma coisa. E são essas pessoas que, em geral, que têm esse nível de posse enorme, que são capazes de matar. Porque é como se fosse assim, como que eu não vou ser dono do meu carro? Como se eu não vou ser dono das minhas coisas? Aquela pessoa virou uma coisa. E se não fosse minha, não será de mais ninguém. A Marta Medeiros escreveu no Globo, nesse domingo, na coluna dela, exatamente isso, dizendo as mulheres hoje vão embora. Só, né? Porque antes era o homem saía para comprar cigarro e não voltava mais. A Exatamente. mulher, exatamente. A mulher hoje não tem mais essa posição. Se ela percebe, identifica uma relação tóxica ou abusiva, seja fisicamente ou assédio moral, né? Ou psicologicamente, né? Ou O assédio psicológica. psicológico é terrível. Também. Ela vai embora. Só que determinados homens, por uma educação, né, para a maneira que foi orientada, e o homem é biopsicologicamente diferente da mulher, a gente sabe disso e carrega toda uma cultura, ele não admite. Então, se ele tem. Eu não estou falando todos, pelo amor de Deus, mas assim, Então, vamos tem uma falar arma todos. dentro. Esses que estão dentro, por exemplo, o narcisista não vai admitir. Né? Não vai admitir, porque Mas o assim, narcisista é capaz de matar? Ou isso já entra para psicopatia? não porque o que está É. diferenciando todo psicopata, por exemplo, é narcisista. É narcisista, só que não Mas tem nem afeto. todo narcisista é É psicopata. psicopata. O narcisista, se ele quiser muito, ele pode melhorar. O psicopata não, e também nunca vai querer, né? A diferença não é se mata ou não. A diferença é o gozo com a perversidade com o outro. Entendeu? Por exemplo, o psicopata, ele goza em ver você enlouquecer. O narcisista não é um gozo, é mais assim, ela agora tá mal, então ela sabe que errou comigo. Aí ele vai lá e acolhe, tá? Brigar, a gente não pode não sei o quê. O psicopata não, ele não tem nenhum vínculo. Afeto, não tem afeto nenhum. Não. E o próprio narcisista é difícil ter um afeto verdadeiro, porque ele é mais superficial. Se você um dia teve alguma coisa com alguém narcisista, ou teve uma amiga narcisista, você vai ver que nunca houve uma profundidade na relação. Em geral, o narcisista te procura, ele fala, conta tudo dele. Ele não ouve nada seu. Nada. Ou quando você precisa e vai desabafar uma coisa, ele fala, tá bom, tá. Ih, eu tô tendo que ir embora agora. Não há essa troca. Não, é tudo raso. É um afeto raso. Estão perguntando aqui, que a gente entra em outra área, mas acho que está tudo envolvido, Claro. sobre questões de violência doméstica, né? E principalmente agora nessa pandemia, como vem aumentado. O que você pode falar disso?
Claro, existem Olha, coisas óbvias, confinamento, a falta de direcionamento em outras coisas, as famílias estão juntas, enfim, o convívio que às vezes não é, né? As pessoas têm não era trabalho e tal. É, tão direto, né? Eu diria o exatamente. seguinte: está aumentando muito essa questão da agressão, Uhum, tanto psicológica quanto física. Um fator que também está facilitando muito isso, as pessoas estão bebendo muito, né? uhum. Não só comendo, estão bebendo muito para baixar a ansiedade. Porque o álcool, infelizmente, ele funciona como um calmante. E as pessoas começam a testar isso e acaba que elas vão perdendo a mão. A Então, serotonina vai lá no alto, no dia seguinte baixa, vai abaixo exato. do normal, a Não, dá pessoa entra em depressão. depressão. Se E aí beber muito num começa, dia, no outro dia está deprimido. tá E na hora que deprimida. bebe, solta o filtro. Então fala mais, fica mais vivo. Então está acontecendo. Dizem, a gente só vai saber daqui a um ano quando a gente tiver dados, que esse Uhum. nível de abuso subiu numa faixa de 80%. É muita coisa. Agora, antes de qualquer coisa, a gente já sabia o seguinte, que os homens que abusam de mulheres, seja psicologicamente, seja verbalmente, Fisicamente. seja fisicamente, sexualmente, 25% deles são psicopatas. 25%. Muita coisa. E por que é Interessante isso. importante a gente saber isso? Porque na hora que você vai fazer um grupo para tratar homens abusivos ou mulheres abusivas, você tem que separar quem é psicopata e quem não é. Porque o psicopata você vai chover no molhado. Entendi. E o psicopata é 100% razão. Então, ele é muito inteligente cognitivamente, ele não tem inteligência Uhum. emocional. Ele rapidamente vai ser o melhor aluno do curso. Rapidamente. E aí, o que vai acontecer? Ele vai usar aquele certificado que ele frequentou, com todo louvor, para voltar a fazer isso com outras mulheres. Dizendo que se recuperou, que está ótimo, que está maravilhoso. Inclusive, ele tem o diploma, entendeu? De melhor aluno do curso de relações melhores. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu costumo dizer o seguinte, muita gente vai falar, poxa, mas como é que a gente vai saber? Simples. As pessoas que entram na vida da gente, a não ser que você conheça um bebê na maternidade, mesmo assim você tem uma genética. Uhum. Aos 20 anos, você conhece alguém com 20 anos, um psicopata ou um narcisista, já fez vítimas. Tem um passado, tem o que eu chamo de HPP, História Patológica Pregressa. Que significa, se você for ver, ele já derrubou várias pessoas antes de você. Desde muito cedo. Ele tem aquele modo de agir, porque mais do que ser uma doença, muito mais, é uma maneira de ser. O narcisista ou o psicopata, eles são um transtorno de personalidade. Então, é como se Uhum. fosse a maneira como a pessoa vê o mundo e se apresenta para o mundo. E a gente tem uma mania de, tipo assim, não querer saber do passado das pessoas. Ou então de acreditar no passado das pessoas conforme elas contam. Elas contam. Então, Você sente que você está invadindo a privacidade, exatamente. É procurando um saber a excesso de história educação. pregressa. É. Exatamente. É que nem mãe que não confere se a babá que vai começar, o que ela fez em 3, 4, 5 outros trabalhos. A gente tem esse Uhum. direito. Claro. Porque você não tem o direito de ex-patroa falar, olha, estuprou, fez isso, mas você pode ligar e falar, olha, eu não aconselho. É um currículo vitae do É um comportamento, né? currículo. Por que a gente tem que Pregresso. apresentar currículo para trabalhar? É verdade. E mesmo assim pode ser maquiado. Mas assim, Pode. eu vejo muitas mulheres e os homens, quando conhecem alguém novo, com essas características muito possessivas, você fala assim, nossa, mas como é que era o ex-marido dela? Aí o cara, não, ele era terrível. É. Ele não deixava ela fazer isso, por isso que ela bota essas roupas, por isso que não sei o quê. Que ela deve Mas, ter falado isso para ele também, e ele acreditou. exatamente. E é Então, assim, muito delicado, né? é delicado, mas tem uma coisa, Cris. A intuição da gente não erra. É verdade. A intuição Mas eu já foi. caí, mesmo com uma intuição aguçada, você sabe disso, eu já caí
numa questão dessa, entendeu? Que eu não sabia identificar se era psicopatia ou se era relação tóxica, a gente fica vulnerável mesmo em alguns momentos da vida da gente, né? Muito, porque assim, o que acontece? A intuição fala mais alto, mas aí a gente começa a racionalizar. Ah, não, mas isso é por causa disso, isso é por causa disso, isso é por causa disso. Eu costumo começa a dizer, justificar. exatamente. Na dúvida, segue a intuição. Porque nós somos seres inteligentes. Então, o homem, a gente cria mecanismos cognitivos, racionais, para poder transformar a realidade do jeito que a gente quer. A intuição não faz isso. A razão, ela vem do cérebro. O cérebro, ele pode criar a realidade que ele quiser. O cérebro é uma maquininha muito inteligente, é uma inteligência artificial. E só tem que nós não somos o nosso cérebro, nós somos mais. A gente está acima disso. E nessa hora, quem fala é o coração. O coração, ele fala direto com a alma, ele fala com o espírito. O cérebro fala para o corpo. E no corpo, você manipula. Porque aí você sente falta do cara, ele faz um sexo gostoso, aí o cérebro fica assim, não, mas pensa bem. Ah, eu vou dar um não tempinho, é bem assim. não é bem assim. Se eu sair dessa relação, vou entrar em outra, vai só mudar de nome, de lugar, não, pode ser pior. Ele gosta de mim, ele já provou, sabe, que gosta de mim. Então, mas a intuição, você racionaliza, mas a intuição pesa um pouquinho, ela fica ali, né? Porque eu acho que é o teu eu superior, a intuição é teu eu superior, mas você pode cancelar. É o tal do livre-arbítrio, você pode cancelar, mas na dúvida, ouça a intuição. Eu acho que é a questão também de aguçar uma percepção que você começa a ver que o montante de sentimentos de angústia, né, de você estar se sentindo presa dentro de você mesma, que você já não consegue ser quem você é, você já começa a perceber que as suas atitudes, elas são absolutamente inocentes e naturais e mesmo assim você recebe críticas negativas com relação a elas. Quando você começa a sentir que o comportamento do outro é reincidente, no sentido de te maltratar, ou te diminuir, ou de te humilhar, aquilo que vai te provocando, né, aquela vivência diária ou fásica, mas que te atinge, você fala assim, peraí, tem alguma coisa acontecendo comigo, eu estou me sentindo muito mal. O que está me fazendo mal? Sou eu mesma? Sou eu aceitar essa relação tóxica? O que eu estou permitindo que entre dentro de mim? Será que eu mereço isso? Só que, às vezes, dependendo da autoestima do indivíduo, ele, por tanta culpa que foi inserida na cabeça dele, e ele, talvez por outros motivos, ele se sinta culpado por tudo, entendeu? Se ele tem um manipulador, se ele tem um narcisista, se ele tem um psicopata, facilmente ele acaba se convencendo de que ele é uma merda, que ele é uma ameba. Sim. Né? E aí, por que é tão importante, quando você percebe isso, o distanciamento total, para evitar a manipulação? Porque a manipulação do narcisista e do psicopata é muito pesada. E é um jogo tão pesado, mas que dá prazer para eles. Então, eles sabem jogar esse jogo. Entendeu? Não adianta você falar assim, não, mas agora eu vou fazer que nem ele. Eu vou arrumar outro. Eu vou não sei o quê. A gente não sabe, as pessoas de bem não sabem jogar esse jogo. Deixa esse jogo para eles. Deixa esse jogo entre eles. Entendeu? Então, essa coisa, um pouco dessa vaidade da gente, de tipo assim, não é possível que ele tenha feito isso comigo, não é possível que ele não me amou, papapá. Não, porque seres que não amam, não amam. Mas não é contra você. Isso é um defeito deles. É uma infelicidade deles. Entendeu? E você acha que o narcisista pode mudar? Fizeram essa pergunta aqui. Depende do grau. Todo transtorno de personalidade, você tem leve, moderado e grave. Quando é grave, ele está ali na fronteira com o psicopata. Ele é muito difícil de distinguir quando você tem um narcisista grave. E o grave, o que acontece? Ele pode até um dia ter sido leve, mas de tanto ele ter relacionamentos que alimentaram, ele foi pegando
como é que se diz? Foi matando as pessoas emocionalmente, se alimentando, é um vampiro, se alimentando da luz dos outros. Ele pode ter se tornado tão forte nesse processo de sugar os outros que talvez não tenha mais volta. Porque talvez ele já esteja tão viciado nessa comida barata e de qualidade que ele não vai querer voltar atrás. Agora, quando é leve, e aí quando é leve, gente, eu sei que isso é muito difícil, as mudanças que ele propõe ocorrem independente de você. Ele vai mudar sozinho. Entendi. Estando ou não com você. Não é aquela coisa, não, fica comigo que eu vou mudar. Não, ele vai mudar. Independente. Que ele não vai ter ninguém de verdade do lado dele. Então, você não tem que ser a lobista dessa mudança. Sei. É uma coisa que depende única e exclusivamente dele. Exatamente. E ele vai demonstrar isso em ações repetitivamente corretas. Sei. Porque aí não adianta a gente mandar flor, né? Eu vejo que muitas pessoas se iludem com discursos, né? A gente é o que a gente faz, não é o que a gente fala. Porque se fosse fala, político é uma das melhores pessoas do mundo, né? Aonde tem vários psicopatas e sociopatas, vários, né? E narcisistas também. Também. Né? Acho que Você os vê três. direitinho. Você vê direitinho pelo foco, o jeito que se arruma. Não quer de fato transmitir coisas boas. Quer ser aplaudido. É aquela coisa. O narcisista, decorem isso. O narcisista quer plateia. Ele quer aplauso. O narcisista é um grande ator frustrado. Frustrado, né? E aí ele resolve fazer esse drama na vida dos outros. Porque se fizesse na arte, ótimo. Seria maravilhoso. Mas na vida dos outros isso é pesado, entendeu? Agora, tem muita gente perguntando aqui, e eu sei que, enfim, está dentro do contexto do relacionamento tóxico, sobre relacionamento tóxico dentro da família. Com mãe, com pai, com irmão, às vezes até fora da família, com amigos. Como é que isso... como é que você vê essa... Mesmo padrão. Se tira o teu pior, é tóxico. Se essa relação, seja qual for. Por exemplo, como é que você sabe que você tem um amigo? Não é quando você está numa pior. Porque, em geral, o narcisista ou o psicopata, quando você está numa pior, ele gosta. Ele chega lá, ele dá colo, ele até aproveita a tua fragilidade para ganhar um pouco mais de espaço para te manipular depois. Eu costumo dizer que o verdadeiro amigo, por exemplo, é aquele que vibra com as tuas vitórias. Sim. Porque, por exemplo, o narcisista é a pessoa mais invejosa que existe. O narcisista, ele não vibra com a tua vitória. Ele fica assim, aquilo era para mim, eu que merecia aquilo, não ela. Não ela. E o narcisista, ele é tão invejoso que ele tem uma questão assim... ele acha que se você atingiu um patamar ou se você ganhou um prêmio, qualquer coisa assim, ele acha que se você não tivesse ganho, ele ia ganhar. Então você tomou o lugar dele, né? Tomou o lugar dele. Que ousadia é essa? Isso. Ele é muito invejoso. Então, por exemplo, você nota, o olhar denuncia muito. Sabe? Quando eu noto isso, eu sou uma pessoa que adoro ver as pessoas bem. Então, quando eu vejo alguém, eu falo assim, nossa, você tá linda. Mas eu falo esse lindo olhando de coração, no olho. Olhando no olho. E não assim, você tá linda. Tá não, linda. Exatamente. O invejoso, ele tá lindo, o olhar tá indo do pé, ele chega e você vê que na face, por 1 milímetro eu de sinto segundos, isso. Eu sinto isso demais comigo. Você vê que tem uma frustração. Entendeu? A pessoa fala, mas a linguagem corporal dela entrega ela. Ela fala, mas a linguagem corporal fala outra coisa absolutamente diferente. Total, né? Total. Se a gente pudesse filmar as pessoas o tempo todo que convivem com a gente e depois botar na câmera lenta, porque as fisionomias são muito rápidas, são frações de segundo. Você ia ver coisas inacreditáveis, do tipo assim, a fisionomia de nojo, de repulsa, de inveja, é impressionante. Que são imperceptíveis para as pessoas pela velocidade. Amiga, deixa eu te perguntar. Mas a intuição saca.
A intuição sabe. O coração sabe que tem alguma coisa errada. Sabe que tem uma coisa. Sempre. E aquilo que eu falei, o amigo ele se revela na hora da tua vitória. Se ele está feliz por você. Graças a Deus, eu tóxico. tenho em duas mãos aqui uns que vibram muito com a minha vitória. Agora, deixa eu falar uma coisa que eu acho que muita gente aí assistiu, não é para falar da novela em si, é para falar da personagem. A Alicinha, que você ajudou, a Glória Pérez, né? Que era totalmente psicopata. Muito, ela queria muito. tudo de todo mundo, ela invejava todo mundo, ela queria exatamente estar no lugar das outras pessoas, e era impressionante assim, como eu, Cristiana, recebi agressões, inclusive agora que reprisou no Viva, achando que eu era a Alicinha e me chamando, sua psicopata, louca, doente, vagabunda, você rouba o homem de todo mundo, que não sei o quê. Esse tipo existe muito? Esse tipo que nem a Alicinha, que é... Amor, vamos fazer na estatística, né? A Alicinha era uma psicopata e que eu acho bacana as pessoas xingarem, sinal que você fez tão bem. Agora, vamos dizer, carregar um personagem desse 8 meses é denso, né? É denso. É denso. Não é para qualquer pessoa. E quando te confunde, é sinal de que você conseguiu chegar naquela faixa vibratória, que é a faixa vibratória que é o oposto do amor. E é difícil carregar isso. Você tem que ter, por exemplo, fora do trabalho, enquanto você está filmando uma pessoa assim, você tem que ter uma faixa vibratória de amor muito profundo, para não desequilibrar. Entendeu? Bicho é muito bom, pessoas que estão lidando e que têm esse amor, porque o animal, o animal de estimação, geralmente, ele vibra na faixa do amor o tempo todo, diferente da gente. A gente é mais instável, porque a gente tem um racional, tipo assim, isso aqui é bom para mim, eu tenho que me fingir de fodona, eu tenho que não sei o quê. A gente sai da faixa vibracional do amor muito fácil. Os animais não. Por isso a gente precisa tanto desse contato. Né? Existem pessoas, existem. Se a gente pensar, não estou falando de narcisista, estou falando só do psicopata. Do psicopata. Dá 25% da população. Que perigo, hein? É porque nós estamos falando, tipo assim, é 1/4 da população. Nós estamos falando, porque as pessoas acham que o psicopata é o que mata, é o que estupra. Esse é o psicopata grave. Gravíssimo, né? Grave. Que tem aquela classificação que você falou do leve, médio, grave. É muito, né? grave. Agora, esses que estão por aí, em geral, nunca vão ser presos, mas eles estão fazendo essas maldades justamente com seus filhos, com seus amigos. E a gente nota, porque quando um psicopata chega, ou um narcisista grave, porque está ali na fronteira, o clima muda. Se você tiver bem alinhada, assim, nas tuas energias, é como se entrasse uma interferência. Eu consigo sentir isso muito. Talvez, assim, porque aí a gente vai trabalhando essa coisa energética da gente, né? Tipo, então, eu digo que a seletividade, a idade traz uma coisa maravilhosa. A gente fica mais seletivo. Ah, com certeza. E essa com seletividade certeza. é maravilhosa, porque você não tolera muito mudar a tua faixa. Entendeu? A tua faixa de carinho, de amizade, de curtir aquilo. E essas pessoas, elas podem disfarçar o que for, mas você sente que entrou uma faixa diferente. Não, e você que vibra muito no amor, quer dizer, você que eu digo, as pessoas que vibram no amor, é como você falou, tem certas pessoas que têm o coração muito bom. E elas, às vezes, têm até um bloqueio de aceitar que aquela pessoa pode estar fazendo mal a ela. É sempre porque ela tem um problema por trás. É sempre porque ela tem um drama familiar, alguma coisa assim. Então, no início, eu acho extremamente difícil essa identificação. Não, no início não vai ser possível. Eu diria aí que os primeiros 6 meses, ou primeiro ano, até porque se rolar uma coisa assim de encantamento, ou se rolar uma coisa de paixão, a gente fica burrinho. Fica ceguinho, fica burrinho. A paixão é um estado alterado, é como se você estivesse consumindo uma droga. Isso, quando você vê a neuroimagem de uma pessoa apaixonada, ou que você dosa os neurotransmissores, a dopamina está lá em cima.
A serotonina está lá em cima. Então você vê coisas que não existem. É que nem drogado. É entendeu? verdade. Agora, É verdade. tanto que nos Estados Unidos, se você casa no auge de uma paixão, no tempo, tudo direitinho, você pode anular o casamento depois. Que doideira, não Pra sabia você... disso. Sim, você pode anular o casamento. Aqui, nunca vi nenhum advogado pegar isso, mas assim, eu acho que era uma coisa para se pensar, porque é uma mudança biológica. Por exemplo, tem pacientes que me procuram numa relação tóxica, e se está no auge da paixão, eu não bato forte. Eu simplesmente me torno parceira para, primeiro, eu deixo claro para o parceiro tóxico que eu sei quem ele é e que eu estou ali. E, em geral, as pessoas têm uma fantasia que eu tenho o poder de fazer alguma coisa. Eu tenho o poder de chamar a justiça. Isso eu tenho. Graças a Deus, eu tenho muitos bons amigos na justiça e que zelam por isso, né? Por ajudar pessoas que sofrem com a pedofilia, com abuso. Então, realmente, a gente faz o que qualquer cidadão faria. Meu poder é de ser cidadã consciente. Então, eu acho que ele já pega um pouco menos. Porque, tipo assim, tem aquela louca lá da Ana Beatriz, que se acontecer alguma coisa com ela, pode vir para cima de mim. Provavelmente sim. Né? Mas eu não bato no sentido de, tipo assim, larga esse homem agora, senão vou te deixar. Esse confronto direto, né? Essa orientação Até de um confronto. Eles fazem, eles criam uma coisa. Eu tive uma paciente, que agora está super bem, graças a Deus, que o cara era tão tóxico que ele falava assim: não, se a Ana Beatriz fala para você me deixar, porque ela, no fundo, quer que eu dê em cima dela. Eu sinto que ela me quer. Mas também eu te digo uma coisa, eu sei que você não foge dessa possibilidade. Mas eu acho que quando você é uma analisanda, quando você está recebendo a terapia ou a análise, aquilo é teu com a tua terapeuta ou com o teu terapeuta. Você não pode passar isso adiante. Depende, Cris, depende. Às vezes a manipulação é tão grande, eles querem que a o pessoa controle acaba total. falando. Sim, porque elas falam assim: poxa, mas ele me falou que teve o abuso do padrasto, que teve a mãe, ele me contou coisas tão profundas, por que eu não vou dividir com ele? Entendeu? Ai, meu Deus. É natural. Eu sei que é natural, mas é tão natural. Eu não delicado, vou gente. exigir, eu sei, mas é natural. Eu não vou exigir daquela pessoa muito mais do que ela pode dar. Então, eu monto ali uma coisa de tipo assim: estou com você. Qualquer coisa, me ligue, tudo tem um limite. Não deixe chegar ao limite. E eu sempre falo: lembra de quem você já foi. De vez em quando, vai tomar banho, olha pro espelho, tipo assim, até lembra por que esse cara disse que se apaixonou por você? O que você tinha de mágico? Onde está essa magia? Porque assim, eles chegam, tipo assim, porque você é mulher forte, porque você é isso, você é aquilo. Acabou, ele conseguiu destruir com tudo. Então, essa E aí, coisa quando você percebe, você já está dilacerada internamente. já não ou consegue lembrar de dilacerado. quem era. Já não Exatamente. consegue lembrar de quem era. Eu tive Agora, uma paciente que eu tive que pedir para fazer hipnose, regressão, para ela lembrar. Ela não conseguia mais lembrar de quem ela era. Não tinha deixa eu te ideia. fazer uma pergunta. Desculpe, eu odeio interromper, mas é Nada. porque Mas aqui o perguntaram aqui. bate-papo é assim. Não, estão perguntando aqui. O narcisista e o psicopata, quer dizer, eu particularmente já sei a resposta, mas o narcisista e o psicopata, existe algum medicamento que faz essa pessoa? Não, né? Pois é. Não, por quê? Porque narcisista e psicopata, se você for ver, não são doenças, são uma forma de ser. É o que a gente chama de transtorno de personalidade. É como a pessoa se apresenta para o mundo, é a personalidade da pessoa. Só existe a capacidade de mudança no psicopata, isso é raríssimo, nunca vi até hoje. No narcisista, se houver, eu digo que é um choque de consciência. Sabe? O cara passa por uma situação que aí ele percebe, tipo assim, eu sou um ser humano, eu estou aqui para evoluir, eu tô jogando fora a minha existência. O que eu fiz? E isso é muito difícil, que eu digo que isso é quando você abre o portal da consciência. Né? Porque todos nós nascemos humanos, Cris. Mas ser um ser humano requer essa lucidez. Essa lucidez de tipo assim, eu vim aqui para melhorar, para deixar um legado,
para ser uma pessoa melhor para mim e para o outro. Isso, Amiga, eu vou ter isso que é a me essência da despedir, vida. vai cair, viu? Vamos sim. Oh, A meu gente Deus, eu marca um juro. próximo. Eu queria fazer parte 2. Vamos fazer uma parte 2? Vamos, porque a gente pede, você deixa, a gente deixa nas redes para as pessoas deixarem as perguntas. E aí a Tá gente já vai bom. respondendo. Como é que eu salvo Combinado? aqui, gente? Fala rapidinho. Como é que salva a live, Eu não amiga? Eu não sei, sei. Me ajuda, gente, não rápido. sei. Ai, meu Deus. Peraí. Quem está falando aí? Ai, como é que faz para salvar? Eu não sei. Bom, Quando vou tentar. acabar, quando acabar, vai vir um negocinho, uma pergunta. Se vai para o story, você aperta que vai, salva. Porque eu queria salvar lá no IGTV, não é isso? Lá Isso, para botar no isso. feed. E aí depois você baixa para o YouTube, porque eu não sei fazer isso. Depois baixa, com certeza. Eu Tá, espero, eu tenho uma amiga que está vendo e que deve salvar para mim. Se qualquer coisa, eu te passo. Mas tá. da hora que acaba, vem uma pergunta. Se você quer que salve, você Ah, e aperta aí, lá. tá. Ô, Tá bom? gente, Meu muito amor, obrigada. adorei te Olha, ver. eu também. Você tá linda como sempre, não mudou Obrigada. Você absolutamente também. nada. Você tá com a mesma carinha. Então, para mim, Estamos. foi com grande, grande, grande prazer e respeito. Sou sua leitora, admiradora. Bom, sem palavras, não é puxação de saco, você sabe Eu que eu já sei, te meu conheço há amor. A muitos gente tem uma anos, conexão mas muito bonita. Foi bom te ver também. adorei. Beijo, amor. Tchau, meu amor. Fica com Tchau. Deus. Você Tchau. também. Tchau.